Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos ter mais uma aula de geografia. Eu sou o professor José Carlos e o nosso percurso hoje é o 24, que está na página 214 a 221. O tema Cuba. Para iniciar, vamos falar sobre os aspectos naturais e físicos de Cuba. É considerado um país de terras baixas e clima tropical. Localização: situado na entrada do Golfo do México, entre a Flórida, nos Estados Unidos, e a Península de Yucatán, no México. É um arquipélago formado pela ilha de Cuba, pela ilha de Juventude e por outras numerosas ilhas de pequena dimensão. Na comparação de sua área, é um pouco maior que o estado de Pernambuco. Relevo é predominante plano, formado por baixos planaltos e planícies aluviais de solo fértil. Pico Torquino, 1974 metros de altitude, fica na Sierra Mestra, sudoeste do território cubano. Clima é tropical úmido, com temperatura média de 26 graus Celsius e precipitação entre 1.200 e 2.000 milímetros anuais. Alguns períodos do ano, a ilha é sujeita a instabilidades climáticas, como os furacões. A vegetação, floresta tropical, e nas áreas com maior altitude encontramos pinheiros, mas no processo de ocupação histórico sofreu intenso desmatamento. Observando o mapa, Cuba está situado no Oceano Atlântico, próximo ao Golfo do México. Observamos que é um arquipélago, possui bastante ilhas. Os tons verdes são as planícies, terras baixas, e os tons amarelos são terrenos com maiores altitudes. O socialismo em Cuba. Após a tentativa frustrada de derrubar o governo cubano em 1953, a revolução comandada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara tornou-se vitoriosa em 8 de janeiro de 1959, quando os revolucionários entraram em Havana e implantaram um novo governo. Esse governo, sob o comando de Fidel Castro, inicialmente nacionalizou várias empresas estrangeiras e realizou a reforma agrária. Tais atitudes levaram os Estados Unidos e os refugiados que haviam se instalado na Flórida após a Revolução a organizar a invasão da ilha. Em abril de 1961, com o apoio logístico da Força Aérea dos Estados Unidos, eles desembarcaram em um ponto da ilha denominado Baía dos Porcos, mas foram derrotados. Após romper relações diplomáticas com os Estados Unidos, em dezembro de 1961, Fidel Castro anunciou a adesão ao socialismo e o alinhamento com a União Soviética. Assim, Cuba, que fora durante muito tempo o quintal dos Estados Unidos, deixou de ser área de influência estadunidense e passou a gravitar em torno da União Soviética. Como o mundo vivia nesse período a Guerra Fria, a disputa por áreas de influência entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista, em 1962, o governo estadunidense decretou o bloqueio econômico a Cuba. Com a implantação do socialismo, as reformas econômicas se aprofundaram. As empresas industriais, comerciais, bancárias e parte das terras agrícolas passaram para o controle do Estado. O fim da Guerra Fria, a desagregação da União Soviética e o colapso do socialismo no leste europeu a partir de 1989 atingiram a economia cubana e seus efeitos são sentidos até os dias atuais. Os principais parceiros comerciais da ilha, vivendo problemas internos, reduziram as compras de açúcar cubano e cortaram a ajuda militar e técnica fornecida desde muito tempo. As reformas recentes. No início de 2008, após 49 anos no poder, Fidel Castro afastou-se do poder do governo por problemas de saúde.
e foi substituído pelo irmão Raul Castro, que o acompanhou desde a juventude. No fim de 2014, iniciaram-se negociações de reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos, com o empenho do então presidente estadunidense Barack Obama em suspender o bloqueio econômico. Para tanto, é necessário que o Congresso dos Estados Unidos aprove a suspensão, o que não havia ocorrido até o primeiro semestre de 2018. Com a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, o embargo não foi retirado. A ONU, agora em junho de 2021, pediu o fim do bloqueio econômico pela 29ª vez. Os problemas sociais e as dificuldades econômicas. Os planos governamentais do socialismo cubano para o desenvolvimento da agricultura e para a industrialização não obtiveram sucesso. Para contornar a crise da década de 1990, o governo, na época, abriu a economia aos investimentos estrangeiros no setor turístico e hoteleiro. Esse setor continua ativo e atrai cerca de 3 milhões de turistas por ano, o que contribui para ajudar a delimitar a economia cubana. O acesso a bens de consumo em Cuba é restrito. Há muitas moradias modestas, a frota de veículos é bastante antiga e há problemas no transporte coletivo. Em contraste com os aspectos material precário e a falta de liberdade política, Cuba realizou grandes avanços na educação e nos serviços de saúde, ambos gratuitos para toda a população. Economia cubana. A economia cubana depende do turismo e das exportações de produtos minerais, principalmente de níquel e cobalto, de açúcar, de tabaco, que são os charutos famosos no mundo todo, e da exportação de serviços na área médica, como é o caso da presença de médicos cubanos no Brasil, que fizeram parte do programa Mais Médicos do governo federal. Circuito da cana-de-açúcar. Até 1990, Cuba era o maior exportador mundial de açúcar. Em 2017, caiu para a 11ª posição. Problemas relacionados à gestão do Estado no setor canavieiro, a falta de investimentos na atividade açucareira e mecanização, o fim da União Soviética, seu principal parceiro comercial, que, em troca do fornecimento de petróleo, comprava grande parte da produção de açúcar, o embargo econômico dos Estados Unidos e os furacões que assolaram a ilha comprometeram o setor e a economia em geral. O sistema ferroviário estatal tem extensão de 8.367 km, o que corresponde em média de 7,6 km de ferrovia por 100 km² de seu território. No Brasil, essa relação é de cerca de 3,6 km de ferrovia por 100 km², uma densidade ferroviária bem menor do que a de Cuba. As ferrovias cubanas ligam toda a extensão da ilha, desde Guatemala a Santiago de Cuba, na porção oriental, até Guarani, na porção ocidental. As linhas férreas ligam todas as capitais das províncias cubanas aos portos marítimos. Uma pequena parte da rede ferroviária é eletrificada e o restante adicionado o óleo diesel, o que impõe ao país despesas com a importação de petróleo, do qual depende. Chegamos mais um final de uma aula. Fique com as orientações dos seus professores e boa semana de estudo.